Olá, e seja muito bem-vindo à sala então, onde a gente vai ver como que a gente vai fazer para adicionar aqui no nosso relatório a imagem do criativo em si, né, do anúncio em si, e também um linkzinho aqui para direcionar para ele no Instagram, no Facebook, enfim, tá? A gente vai fazer essa visualização, tá? Lembrando que essa aula aqui é um pouco mais geral, tá? Não sei aonde você está vendo essa aula, em qual treinamento, em qual curso, mas eu vou fazer ela um pouco mais geral para abranger todos os casos, porque existem outras estruturas, outros tipos de relatórios onde a gente pode também trazer essa informação que a gente vai colocar no nosso relatório, que é a imagem do criativo do anúncio em si, junto com o link ali para direcionar para ele no Instagram, no Facebook, tá bom? O que importa nessa aula aqui é você saber identificar dois campos. O primeiro, o campo que vai trazer a URL da sua thumbnail, ou seja, thumbnail URL, que seria a thumbnail do anúncio, né, a imagem do anúncio propriamente dita. E também o outro campo seria o source URL, ou seja, o link para esse anúncio, tá? E a gente vai trazer esses dois campos aqui e fazer uma tratativa deles dentro do relatório em si, tá bom? Para fazer essa informação aparecer tanto como imagem e também ser clicável, ou seja, quando a gente clicar, ser direcionado para um link que vai abrir o anúncio efetivamente, tá bom? Então não importa aí se a sua fonte é um banco de dados, uma planilha, o importante é você identificar esses dois campos aqui para a gente trazer essa informação, beleza? Show de bola! Aqui eu tenho algumas fontes de dados conectadas, tá? Inclusive aqui eu tenho um banco de dados em Postgres e eu tenho um banco de dados em MySQL. Eu vou puxar aqui do MySQL, tá? Mas você pode puxar do Postgres, pode puxar de uma planilha em qualquer fonte que você tenha, tá bom? Se você está vendo, por exemplo, essa aula no nosso curso de rastreamento e traqueamento para campanhas diretas do WhatsApp, eu sugiro você utilizar aqui a fonte de cruzamento de dados. Por quê? Porque existe uma coisa muito interessante que eu vou te mostrar agora, tá? Quando você clica aqui, a gente tem a opção no final aqui, cruzamento de filtros, tá? Você vai ver nas próximas aulas, quando a gente montar a tabela aqui mostrando as campanhas, conjuntos e anúncios, que você, ao clicar num anúncio, você vai filtrar todo o relatório, para você ver realmente todas as outras valores, todas as outras métricas a nível daquele anúncio que você clicou para analisar. O interessante aqui é você utilizar essa fonte mesclada, por quê? Porque ao clicar nesse anúncio, a thumbnail aqui e também o link serão filtrados para aquele anúncio em específico. Então aqui, em vez de você utilizar, por exemplo, o WhatsApp anúncio ou aqui uma outra fonte, você utiliza aqui a cruzamento de dados, tá bom? Porque dessa forma aqui você vai conseguir trazer essa funcionalidade, tá? Quando você clicar no anúncio para analisar ele ali. E aí a gente vai ver isso em outras aulas, tá bom? Show de bola! Aqui, o que que eu identifico? Eu tenho aqui nos meus campos, em disponibilidade, o thumbnail URL, tá bom? E também aqui eu tenho o link URL add, tá bom? Então aqui se eu pesquisar, por exemplo, thumbnail URL, perceba que aqui eu tenho tanto na fonte do Postgres quanto na fonte que eu tenho aqui do MySQL, eu vou trazer ela aqui. Perceba também que todas elas estão do tipo texto. Como é que eu identifico isso? Eu identifico justamente pelo ABC mostrado aqui no íconezinho logo antes do nome do campo, tá bom? Agora, eu também tenho aqui o link URL add, tá bom? Aqui na fonte do MySQL, que é a que eu estou utilizando nesse momento, tá? Você pode trazer isso aqui, por exemplo, num campo de source URL. Tá vendo que aqui na fonte do Postgres ele está como link já? Aí você me pergunta, Derrickson, como é que eu trato essas informações já na minha fonte de dados? Simples, você vai vir aqui em recurso, gerenciar fontes de dados adicionadas. Você vai vir aqui na sua fonte de dados onde tem essa informação. Como eu disse, eu vou vir aqui no MySQL, tá? Vou procurar aqui a thumbnail URL. Posso procurar aqui ou posso dar um Ctrl F, tá? Mas eu já achei aqui, ó, thumbnail URL. Vou vir aqui, ó, tá do tipo texto, ou seja, o ícone ABC, como eu tinha falado. Você vai vir aqui clicar, vai vir aqui em última opção, URL, e vai colocar como imagem, tá bom? Porque é importante colocar a imagem sempre quando o link disponibilizado nesse campo leve você para uma imagem propriamente dita. Então, esses links do thumbnail, eles sempre quando você vai acessar eles já abrem a imagem direto, tá? Posso pegar como exemplo essa daqui, ó. Esse content tal, normalmente é assim, uma URL de thumbnail, tá? Se eu acessar, ele vai trazer a thumbnail do meu vídeo, do meu anúncio, tá? Esse anúncio aqui, ele é realmente espichado em horizontal, então ele é formato de YouTube. Geralmente ele vai trazer dessa forma mesmo, tá? Na resolução, na dimensão do anúncio propriamente dito que você subiu. Nesse caso, eu subi mesmo no formato de YouTube, mas espichado nas laterais, né, horizontalmente, ele vai trazer dessa forma, tá bom? Show de bola. Voltando aqui, eu vou identificar então o meu campo source URL ou o campo que contenha, né, a URL que leva para o Instagram. Nesse caso aqui, eu tenho a link URL add. Eu vou fazer a mesma coisa, só que dessa vez, em vez de colocar a imagem, ele direciona para um link dentro do Instagram, eu vou colocar o URL mesmo, tá? E ele muda aqui o ícone para mim. Vou dar um concluído e vou salvar, tá? Fechou aqui, agora eu tenho ambos aqui, ó, thumbnail URL
já com o ícone de imagenzinha, tá? E aqui, se eu for pesquisar o link URL Add, ele vai trazer aqui, ó, no ícone de link, tá bom? Esse é o primeiro passo para você configurar e tratar essas informações. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou trazer aqui um gráfico de tabela, tá? Tabela mesmo. Vou colocar ele aqui num formato que seja mais ou menos de uma tela de celular, né? Que ela é espichada assim, de pé, né? Um retângulo de pé. Vou colocar aqui a nossa thumbnail. Então aqui, ó, como você pode ver, eu estou digitando em dimensão thumbnail, tá? Vou trazer ele aqui, você pode também clicar aqui, pesquisar teu campo, clicar aqui e arrastar, tá bom? Dessa forma que ele vai trazer a informação. Importante colocar só um aqui, tá? Como você viu aqui, eu só tenho uma thumbnail disponível, então para esse caso aqui eu vou ter somente essa que eu mostrei para vocês. E por que que eu coloquei dessa forma? Eu justamente estou utilizando essa fonte para você se ligar nisso daqui, porque esse link de thumbnail, ele é temporário, ou seja, passou de um período ali, geralmente 7 dias, ele vai expirar e não vai trazer mais a imagem. Então é interessante que se você quiser sempre trazer essa informação, sempre esteja renovando esses links de thumbnail, tá bom? Não custa ali você colocar na sua automação para ela pegar os dados que já estão na sua fonte de dados, seja planilha ou banco de dados, tá? E sempre tá renovando essa thumbnail. Então coloca lá uma automação para rodar a cada 7 dias que vai trazer somente a thumbnail, por exemplo. É uma opção, ok? Show de bola. Trouxe aqui essa informação. Vou tirar aqui o record count que eu não preciso. Eu quero somente a thumbnail aqui mostrada, tá? Vou tirar aqui também essas linhas, tá? Vem aqui, ó, em estilo, tá? Então eu estava em configuração, vem um estilo aqui em cima. Vou baixar aqui um pouquinho, números das linhas eu vou desativar. Ele tira aqui e aparece só a thumbnail, tá bom? Posso colocar aqui também em configuração para ele mostrar um número fixo de thumbnails, ou seja, aqui eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas até achar minha thumbnail. Eu posso filtrar aqui, ó, até 5, ou seja, ele vai até realmente a minha thumbnail aqui, ou eu posso deixar aqui em N principais e colocar um número fixo, por exemplo, 1. Claro que ele vai mostrar zerado aqui porque a minha thumbnail está ali na linha 5, tá? Então eu posso fazer dessa forma. Lembrando que deixar em paginação não permite você colocar um número fixo, mas se você selecionar N principais, você consegue colocar um número fixo, tá bom? Outra coisa que eu gosto de tirar também é aqui, ó, em Thumbnail URL, o seu cabeçalho, tá? Então eu vou vir aqui, ó, em estilo, novamente, na aba estilo, e vou procurar essa parte aqui, mostrar cabeçalho. Vou desativar ela aqui. Dessa forma, eu deixo um pouco mais clean essa parte da thumbnail, ok? Show de bola. Então a nossa parte da thumbnail aqui vai estar pronta, tá bom? Você aí que decide quantos você deixa mostrando, tá? E quais informações você quer que mostre também. Se você quer ainda mostrar o cabeçalho, deixa marcado aqui. Se você quer mostrar o número das linhas, deixa marcado aqui. Mas é interessante que você traga realmente só a parte da thumbnail aqui em dimensão, beleza? Vai ficar mais clean, vai ficar mais direto ao ponto. Agora a gente precisa trazer o link que vai direcionar para o Instagram, tá? Basicamente o que a gente vai fazer? Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui nessa tabela, vou diminuir ela aqui a um ponto que chegue num tamanho como se fosse um botão propriamente dito, tá? E aqui em dimensão, em vez de thumbnail URL, eu vou trazer o meu campo que contém o link para o Instagram. Pode ser source URL, pode ser link Instagram. Importante que você identifique qual campo tem esse link aí para o seu anúncio, tá bom? Vou clicar aqui, ele vai trazer para mim. Perceba que aqui, ó, deixa eu até dar uma leitura aqui, ó. Ele traz já os meus links, só que está numa visualização muito ruim de ver, né? Então aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou novamente deixar aqui em N principais, nessa forma aqui eu vou deixar como 1 mesmo, tá? E aí ele traz somente um link para mim. Ok, agora o que que eu vou fazer? Eu quero melhorar essa visualização. O que que eu vou fazer primeiramente? Eu vou vir aqui em estilo, vou vir aqui em plano de fundo e borda, já no finalzinho aqui da aba estilo, vou colocar aqui um cenário, vamos colocar um fundo branco, tá? Ele vai trazer esse fundo aqui para mim. Novamente aqui em dimensão eu vou centralizar essa informação, ele vem para o centro. Agora o que que eu vou fazer? Eu não vou ficar mostrando o link propriamente dito, tá? Eu vou voltar aqui na minha dimensão, vou clicar nela e vou clicar aqui em adicionar campo calculado. Clicando aqui, eu vou colocar link para o Edge, tá? Esse vai ser o nome do meu novo campo, que ele vai ser em cima desse campo de link URL Edge ou source URL, tá? Basicamente eu vou utilizar aqui uma fórmula chamada hyperlink, onde o primeiro parâmetro que vai nela é justamente o meu campo que contém um link. Nesse caso aqui eu estou utilizando o link URL Edge, tá bom? Você pode utilizar source URL, enfim. Aqui eu vou dar uma vírgula e vou colocar um segundo parâmetro, que é o quê? É o que eu quero que mostre nesse link escrito, ou seja, o nosso label aí. O que que eu vou colocar aqui, ó? Eu vou colocar aqui, por exemplo, imitando o link ali para o nosso anúncio. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um emoji de link, né? Aqui vou colocar saiba mais.
realmente o texto que vai no seu botão, tá? Que você quer que vá ali no botão que apareça ali, tá? Vou colocar aqui um aplicar, tá? Ele aplicou aqui para mim. Novamente ele resetou aqui as informações, ó. Posso clicar aqui e posso voltar, ele vai centralizar. E aqui em texto eu vou aumentar ainda mais. Então posso colocar aqui, ó, 32. Vou aumentando aqui, ó. Perceba que ele trouxe para a esquerda de novo. Isso aqui é um bug visual, tá? Você já pode corrigir novamente clicando aqui, ó, para ele voltar. E aqui eu vou colocar raio da borda, eu vou colocar um raio maior aqui para simbolizar um botão mesmo, tá? E aí ele fica dessa forma aqui, eu posso aumentar ele aqui nas laterais, tá? Para ele passar um pouquinho do tamanho aqui da tabela da thumb, tá? Vou voltar aqui novamente no centro e agora eu consigo colocar aqui em leitura, ó, dessa forma. Ele vai ficar aqui mais centralizado. Show! Agora ele ficou dessa forma, parecido com o botão. O que que eu vou fazer? Eu só vou diminuir aqui um pouquinho a altura dele, voltar aqui para a dimensão. Às vezes ele joga para esse último aqui, tá? Aí você vê como é que fica no seu relatório, tá? É importante ficar de uma forma mais bonita. Você consegue colocar dessa forma, eu posso vir aqui também e mudar essa cor, então ele está mostrando preto aqui, eu posso colocar, sei lá, como um azul, para simbolizar um link, né, fica mais cara de link, então pode ser dessa forma, tá? Importante quando você clicar aqui, ele vai direcionar para um anúncio, tá bom? Show! E tá aí o nosso anúncio propriamente dito, beleza? Mas basicamente é isso aí, espero que você tenha gostado dessa aula. Não é uma coisa muito difícil, ela porém trabalhosa em alguns detalhes, se você não prestar atenção também, né? Mas assim como todo outro desenvolvimento que a gente traz aqui também, existem alguns detalhes ali que você precisa prestar atenção, tá bom? Espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Fui! Cybertron.